Esse aí sou eu. Você deve estar se perguntando como eu acabei nessa situação. Bom, para isso teremos que voltar um pouco, mais especificamente entre os anos de 2014 e 2015. Nessa época, um desenvolvedor indie resolveu fazer um jogo de terror chamado Five Nights at Freddy's, e foi um baita sucesso. O jogo era misterioso, macabro, você realmente ficava ansioso jogando ele. Anos mais tarde, essa franquia mudou, se modificou, evoluiu, só que pra trás. Sabe, o rumo que essa franquia tá seguindo é estranho pra mim. Tipo, eles tentaram transformar esse jogo em um terror mais infantilizado antes e ninguém gostou. Então eles tentaram fazer isso mais umas 5 vezes, por que não, né? E sim, eu sei que FNAF clássico não era a coisa mais assustadora do mundo, mas a gente era criança, sabe? O terror barato do FNAF clássico era o suficiente pra assustar a molecada da época. E tem alguma criança que realmente sente medo do FNAF moderno? Tipo, sério, é uma pergunta genuína isso aqui. O que eu tô tentando dizer é que o FNAF clássico podia até não ser o ápice do terror, mas ele era macabro o suficiente pra te deixar ansioso. E isso tudo nos leva a um fenômeno muito interessante. Eu gosto de chamar esse fenômeno de A Quest. Acontece que a partir do momento que o FNAF começou a se transformar nesse mascot horror infantilizado, a comunidade iniciou uma quest, a quest de tornar Five Nights at Freddy's assustador de novo. E foi nesse período que duas trends surgiram. A primeira foi o FNAF fitas de VHS. No começo, elas recontavam a exata mesma história dos FNAF clássicos, porém com uma estética de terror analógico de found footage, como se você, o telespectador, ou o Michael Afton, protagonista da maioria dos jogos de FNAF, estivessem descobrindo a verdade por detrás dos acontecimentos da Fazbear. Claro que com o tempo, essas fitas foram evoluindo, ao ponto de que alguns criadores fizeram retcons da história original, alguns até reescreveram a história do zero, ou até mesmo criaram seus próprios universos. A segunda trend é a do FNAF Ransomware. Você se lembra daquelas creepypastas antigas, tipo Sonic.exe, onde o protagonista encontrava alguma versão adulterada do jogo original? Aí conforme ele fosse jogando, o jogo ia ficando cada vez mais estranho, cada vez mais demoníaco, com coisas que não acontecem no original, aí ele fica assustado e depois geralmente ele morre no final ou algo parecido. Então, a ideia é parecida aqui, como se você tivesse encontrado uma versão possuída de algum jogo do FNAF. Essa trend é bem mais meta do que a anterior, que pelo menos passava dentro do universo do FNAF. Ambas as trends são muito boas, e se você quer a minha opinião, elas conseguiram sim deixar o FNAF assustador de novo. Mas eu sinto que tá faltando um terceiro modo de deixar o FNAF assustador. As fitas VHS expõem de maneira mais clara pro público geral como essa história na verdade é bem mais perturbadora e sinistra do que parece. O FNAF Ransomware explora mais o medo de como uma coisa que você conhecia na palma da sua mão agora é completamente diferente, desconhecida e com novas regras que você não faz ideia de quais são. O que eu sinto que tá faltando é o medo nostálgico, uma forma de mídia que explora os primeiros contatos que a comunidade tinha com essa franquia, numa época em que todos eram muito jovens ainda. É como o próprio Scott Calton já disse, aquilo que é visto nas sombras pode ser mal interpretado na mente de uma criança. Lembra o que eu disse no começo do vídeo? Quando eu falei que FNAF clássico podia até não ser o ápice do terror, mas nossas mentes infantis faziam parecer que sim? Eu lembro quando o FNAF 4 saiu e a proposta inteira do jogo era basicamente que agora os animatrônicos estavam no conforto da sua casa. Eu fiquei apavorado pensando que eles iam atrás de mim agora. E olhando pro FNAF 4 nos dias atuais, eu não sinto medo algum. Eu não sei se eu expliquei direito o que eu quero. Eu quero uma nova trend de FNAF que pega os jogos originais e triplica os elementos de horror neles ao máximo, para parecer que essa é a sua primeira vez jogando eles como se você ainda fosse uma criança. As duas trends que eu falei antes me causam várias sensações, mas nostalgia não é uma delas. Mas e se eu te contasse que eu encontrei uma fangame que faz exatamente isso que eu tô pedindo? Senhoras e senhores, eu lhes apresento Five Nights at Freddy's Soulless Look.
Esse é o menu do jogo, muito bem feito inclusive. E sim, tá escrito demo ali em cima. O jogo completo não saiu ainda, mas eu quis jogar ele mesmo assim por um simples motivo. A probabilidade dessa fangame ser cancelada é bem alta. Fontes? Minha intuição. É sempre assim, uma fangame absurda é anunciada, aí o criador faz merda ou ele se cansa do projeto e cancela tudo. Eu já vi vídeos o suficiente do cara que fala bom dia grupo para saber que isso é bem possível de acontecer. Mas enfim, o tutorial nos alertou sobre os animatrônicos que vêm pelos corredores. É para monitorar eles pelas câmeras e quando se aproximarem fechar as portas. E também falou algo sobre gravar ligações de áudio para o próximo guarda noturno. E que se eu não conseguir fazer isso até as 6 da manhã, game over. Isso significa que nós estamos controlando o Phone Guy aqui. Não sei se isso foi intencional, mas eu acho que isso é uma referência às antigas teorias do FNAF. De que o cara do telefone era o assassino, que ele morreu e tudo aquilo é tipo um purgatório. Ah, bons tempos. Então o que eu tenho que fazer é monitorar nas câmeras e gravar uma mensagem. Beleza, vamos começar. Pizzaria Familiar procura segurança para o turno da noite no colorido Freddy Bear's Family Fun, onde um grande sorriso é sempre bem-vindo. Da meia-noite às 6 horas da manhã. Responsabilidades: monitorar câmeras, garantir a segurança dos equipamentos e personagens animatrônicos. Para se candidatar, ligue para o 83CF. Eu não sei vocês, mas eu acho que eu já estive aqui antes. Bom, vamos falar das diferenças. A primeira que eu notei é que as portas não têm um botão de luz, então eu vou ter que depender das câmeras para ver quem tá na porta. E para fechar eu preciso segurar essa alavanca. E também tem esse botão escrito gravar ligação, exatamente como o tutorial nos contou. O problema é que não dá para acessar as câmeras enquanto eu gravo, e é extremamente lento. Pelo menos eu consigo gravar e segurar a porta ao mesmo tempo. Ok, vamos dar uma olhada nos nossos amigos. Certo, ninguém se mexeu ainda. Então eu vou ficar aqui no escritório relaxando e gravando áudio e vou esperar alguma coisa acontecer aqui. Ok, algo aconteceu. O Bonnie saiu do palco. Aliás, o meu cachorro se chama Bonnie por causa do FNAF. Não tem nenhuma relevância, eu só lembrei disso porque o Bonnie do jogo se mexeu mesmo. E opa, olha ele aí. E olha só, a Chica também quis sair do palco. Bom, não tem muito que eu possa fazer sobre isso. Pelo menos não agora. Hora de gravar mais um pouco e relaxar ainda mais. A comida está pronta, a comida está pronta. Jantar agora tem feijoada. Comprei feijoada. Pão e mortadela. Pão e presunto. Ok, eu não esperava morrer logo na primeira noite, mas é um bom sinal, pois significa que o meu conhecimento do FNAF clássico não vai me salvar dessa vez. E aproveitando que eu tô morto, eu só queria falar que a atmosfera desse jogo tá absurda. Os renders são uma delícia e se você for rápido dá pra ver eles se mexendo nas câmeras. O que é algo que eu sempre quis quando criança, que os animatrônicos se mexessem. Os modelos também não são too much. Nunca fui muito fã quando essas fangames que refazem algum FNAF clássico mudam demais o design dos personagens. E esses modelos são bem parecidos com o do FNAF Plus, o que eu achei bem legal. Outra coisa a comentar é que os sons também são de tirar o chapéu. O FNAF 1 era o que mais usava sons e músicas ao seu favor. Tipo aquela música de carrossel que tocava do nada só pra te deixar paranoico por motivo nenhum. Agora chega de elogios, vamos passar logo dessa noite. Minha estratégia consistia em só ficar olhando as câmeras que ficavam perto do meu escritório. Quando não tinha ninguém por perto, eu aproveitava para gravar a ligação. E pelo visto, deu certo. Só preciso manter o foco para não...
Ok, já tá começando a ficar feio. Hora de ficar lock-in, como os gringos falam. Pronto! Tudo é possível quando você se dedica. Minha recompensa por passar dessa noite foi desbloquear a próxima noite. E algo me diz que vamos conhecer pessoas novas. Mais um dia, mais $1. A noite 2 começa exatamente como a noite 1 começa. O Bonnie e a Chica eventualmente saem do palco, mas a minha estratégia foi a mesma que a anterior. Olhar as câmeras próximas do escritório e gravar a mensagem. E assim foi por um tempinho, até que alguém resolveu aparecer. Pelo que o tutorial me contou, ele pode correr pelos 2 corredores dessa vez. Mas a estratégia não mudou muito. Foi só uma câmera a mais que eu tenho que ficar ligado mesmo. Mas tirando isso, tá tudo igual. E surpreendentemente, eu tô me saindo até que bem. Apesar da pressão de um robô possuído poder correr na minha direção a qualquer momento, eu acho que eu tô bem calmo. Se eu manter esse ritmo, eu vou conseguir passar da noite 2 de primeira. Que merda foi essa? Por que a bateria ficou vermelha do nada? Por que as câmeras não funcionam? A energia tá diminuindo mesmo com nada sendo usado. Fudeu! E aí, tudo bom? Seguinte, eu tenho boas e más notícias. A notícia boa é que eventualmente eu consegui passar da segunda noite. A notícia ruim é que eu simplesmente esqueci de gravar. Mas relaxa que eu conto pra vocês o que acontece. Basicamente, quando você termina a noite, os créditos sobem, lembrando que é só uma demo, por isso que só tem 2 noites. Inclusive, eles vão adicionar mais animatrônicos. Isso se o jogo for lançar completo mesmo, né? Nunca se sabe. Uma vez que os créditos acabam, sobe uma tela dizendo que você precisa digitar a palavra Cassidy no menu principal para ver uma coisa interessante. E essa tal coisa interessante é nada mais nada menos do que a Coastal Night do jogo, que, sinto muito rapaziada, eu morri mais de 5 vezes nas primeiras 2 noites, que são facinhas, e eu não vou conseguir tancar essa daí não, rapaziada, foi mal, desculpa, pra mim não dá. Os próprios devs avisam que eles não sabem o quão impossível é essa noite de verdade, então eles mesmos admitem que não é balanceado. Mas enfim, foi isso. Muito obrigado por você ter assistido até o fim do vídeo. Dê like, se inscreva, compartilhe e comente. Espero te ver nos próximos vídeos. Até mais!